O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Podemos sentar, igreja? Eu confio em nosso Senhor, com fé, Esperança e amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos reunidos para celebrarmos a Eucaristia. Eucaristia é ação de graças. É quando a igreja se reúne para agradecer a Deus, para bendizer, para reconhecer tantas bênçãos derramadas. Isso pode parecer meio paradoxal, em pleno tempo de pandemia que estamos vivendo, porque o que mais aparece são as limitações sociais que temos, são as consequências funestas para a economia, para a vida social. Mas o que a experiência de fé nos ajuda a viver é justamente enxergar a presença de Deus em todos os acontecimentos da vida, nos bons e nos ruins, nos alegres e nos difíceis. Portanto, a experiência de Deus que nos trouxe aqui hoje para celebrar essa Eucaristia deve nos ajudar a perceber a presença de Deus também no meio dessa pandemia que estamos vivendo, nos ajudando e sustentando a nossa fé, nos ajudando em nossa saúde mental, não nos deixando perder, desanimar, desesperar diante das dificuldades, mas mantendo acesa em nosso coração a chama da esperança. No caminho normal da vida, esse fim de semana seria de carnaval, a festa da Folia do Momo, um tempo de alegria para todo o Brasil. Em função da pandemia, mesmo que alguns tenham aproveitado para fazer viagens, os pedidos são para que nós fiquemos em casa, ou pelo menos evitemos aglomerações, justamente para conter, a disseminação desse vírus que já tem matado tantos irmãos e irmãs nossos. Então faz parte da nossa responsabilidade social esse cuidado. Uma boa notícia é a chegada da vacina, que vem como forma de combater essa pandemia.
Mas até que todos sejamos vacinados, vai demorar um tempo. Então até lá é necessário os cuidados pela preservação da vida. Interessante porque desde o Antigo Testamento e também no Novo, sempre houve situações de doenças para as quais não havia cura e que gerava no meio da sociedade uma certa confusão e dificuldades. Nas leituras de hoje, nós vemos como era a lepra, seja no Antigo Testamento, seja no tempo de Jesus. A primeira leitura é do livro do Levítico. Como o próprio nome diz, é um livro das leis. É o livro que elenca as leis próprias daquele tempo para o povo de Israel. E no texto de hoje estão as leis para quem sofria de lepra. Vale a pena lembrar que hoje não é politicamente correto nem usar essa palavra lepra. Nós já chamamos de hanseníase ou mal de Hansen. E se não havia cura no tempo da Bíblia, hoje já há medicamentos capazes de curar essa doença. Não é necessário morrer de hanseníase quando o tratamento é feito com seriedade. Então, em nossos tempos, é possível se tratar e se curar. Mas, nos tempos bíblicos, a lepra trazia muito desconforto, como nos diz a primeira leitura. Por quê? Por uma questão sanitária e por uma questão religiosa. A questão sanitária: não havia cura para a lepra. E lepra era considerada qualquer doença de pele. Qualquer mancha na pele que a pessoa tivesse era considerada lepra. Não se fazia distinção. Como não havia doença, remédios, o que é que acontecia? Para evitar uma contaminação, era o que se acreditava, a pessoa que aparecesse com a mancha na pele era banida da sociedade. Saía da família, saía da cidade, era obrigada a viver no meio do mato, fora da cidade ou no deserto, sozinha. Diz o texto, as vestes, as roupas rasgadas, lógico, não tomava banho, era uma pessoa suja, a barba, no caso dos homens, crescia, ficava toda desgrenhada, a aparência horrível da pessoa, toda suja, rasgada. E quando passava alguém próximo, ela deveria gritar: impuro, impuro. Quer dizer, afasta de mim que eu sou impuro. Ou seja, não tinha convivência com ninguém. Era totalmente marginalizado e morria sozinho, lá fora da cidade. Eu me lembro, quando eu era criança, aqui em Minas Gerais, em minha cidade tinha uma pessoa que diziam estar com lepra, e ela pedia esmola, pedia comida, e o que se dizia para nós crianças era assim: naquele prato que aquela pessoa comeu, ou naquele copo ou caneco que a pessoa tomou alguma coisa, ninguém podia comer mais nada, fruto dessa mentalidade, com medo de pegar, né, de ser contaminado também pela doença. Então até pouco tempo havia essa mentalidade. E em muita gente que não acompanhou a evolução da medicina, infelizmente pensa assim até hoje. Então essa era a questão sanitária. Mas pior do que isso, havia uma questão religiosa. Vocês sabem que no Antigo Testamento e também no tempo de Jesus, as doenças eram vistas como castigo de Deus. Uma pessoa que ficasse doente, a interpretação era que ela não estava com a graça de Deus e que estaria até pagando algum pecado cometido por ela ou por alguém da família dela. Parênteses. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim até hoje.
não acompanhou a caminhada do cristianismo, não evoluiu na mentalidade, não cresceu na catequese, na evangelização. Porque Jesus veio justamente dizer: não, doença não é castigo para ninguém, doença é problema físico, genético, corporal, não tem a ver com pecado. Muito menos pecado de outras pessoas que a pessoa estivesse pagando. Não tem nada a ver essa mentalidade com o que nós entendemos de cristianismo hoje. Mas infelizmente há pessoas ainda dentro da igreja que, quando vem uma pessoa doente e sabem de alguma coisa ruim que aquela pessoa fez, dizem assim: aqui faz, aqui paga. Ou seja, está pagando por alguma besteira que fez. Não. Doença não é castigo para ninguém. Doença é uma questão médica, de saúde. Mas no tempo, desde o tempo bíblico, se acreditava que a pessoa que estava com uma doença, principalmente a lepra, coitada dessa pessoa, era, na acepção da palavra, uma desgraçada, ou seja, sem a graça. Era alguém que não tinha o olhar de Deus. Então veja bem, olha como o leproso sofria. Além de uma questão sanitária que o tornava totalmente marginalizado da sociedade, a pessoa era vista como alguém que não tinha Deus, que não tinha graça, impura. Por isso que ela tinha que gritar: impuro, impuro. Interessante esses dados históricos que eu partilho com vocês, para nós percebermos como nem sempre a nossa mentalidade muda. Vocês se lembram quando foi descoberto o HIV, a AIDS? Os temores que surgiram, os medos que brotaram, marginalizando sobretudo os homossexuais. Hoje já sabe que AIDS não é só para homossexual, que também não pega dessa maneira. Então, ou seja, não é só uma coisa de antigamente, do tempo da Bíblia. Hoje também, são várias doenças para as quais nós não temos ainda cura, como o próprio coronavírus, e que muitas vezes, na hora de lidar com a situação, ao invés de lidar de uma forma respeitosa, humana, naturalmente tomando os cuidados, gera discriminação, preconceito, como era no tempo da lepra. Jesus vem trazer uma nova mentalidade. É o que o Evangelho de hoje nos ensina. Jesus estava caminhando, anunciando a palavra de Deus. Um leproso chegou perto dele. Olha que interessante. Chegou perto de Jesus. Aqui nós já temos uma diferença. Um leproso não podia chegar perto de ninguém. Pelo contrário, quando passava alguém, ele tinha que correr e dizer: impuro, impuro. Mas esse leproso, ao ver Jesus, ao invés de correr e se declarar impuro, pelo contrário, ele se aproximou. Ele se ajoelhou. O que significa ajoelhar diante de Jesus? É reconhecer o poder de Jesus, é reconhecer a grandeza de Jesus para curar, para libertar, para salvar. Aquilo que as autoridades judaicas do tempo não faziam. Fariseus, doutores da lei, escribas, sumos sacerdotes. Então esse leproso quebra os protocolos. Além de se aproximar de Jesus, ele se ajoelha. E como se não bastasse, ele ainda diz: se queres, tens o poder de curar-me. Se queres, Jesus, tens o poder de curar-me. Essa frase nos aponta para duas questões importantes. Primeiro, a confiança que esse leproso tem em Jesus. Se queres, tens o poder. Eu sei que tu tens o poder. Se queres, podes. Olha,
Ao se colocar de joelhos, ele já está dizendo isso. Já está reconhecendo o poder de Jesus. Mas ele fala. Então nós temos nessa palavra um ato de muita confiança desse homem que quer ser curado. Segundo aspecto, ao procurar Jesus, ao se ajoelhar, esse homem tem uma vontade grande de ser curado. Ele não está contente com a sua situação. Ele não está acomodado com a lepra. Ele quer voltar para a convivência da família. Ele quer voltar para a sociedade. Ele quer voltar para trabalhar, para a vida de cidadão, para a vida digna. Existe no coração desse homem um desejo muito grande de ser restaurado. Existe uma indignação com a lepra, uma insatisfação com aquela situação em que ele está. Por isso ele diz: se queres, tens o poder de curar. Aqui nós temos um traço muito importante que serve para todos nós aqui reunidos nessa Eucaristia. Primeiro, a importância da confiança em Deus, como esse leproso, que se ajoelhou e disse: se queres, tens o poder. Nesse tempo de pandemia do coronavírus que nós vivemos, em meio às vezes à ansiedade que toca o nosso peito, as aflições e angústias que nos assaltam, a depressão que nos ronda, a tristeza, a insegurança em relação ao futuro, é muito importante que nós tenhamos confiança em Deus e saber que nele está a razão da nossa vida, e saber que nele está o poder para nos sustentar, nos guardar, nos restaurar. Quem tem fé não tem medo, quem tem fé tem confiança. É triste ver tantas pessoas que são até de igreja, que dizem rezar muito, e nesse tempo tão tomadas pelo temor, pelo medo, pela insegurança. É lógico que somos humanos e temos nossas angústias e incertezas, mas uma coisa é termos esse sentimento, outra coisa é nos deixarmos dominar por ele e guiar a nossa vida e nos tornarmos pessoas pessimistas, desanimadas, fracassadas, derrotadas, que só sabem lamentar e cheias de medo e temor diante da vida. Não, essa não é uma atitude de quem tem fé. Essa não é uma atitude de quem crê no poder de Deus. Lógico que nós temos que tomar os cuidados necessários, a máscara, fugir das aglomerações, usar o álcool em gel. São cuidados necessários. Mas junto com esses cuidados, a confiança em Deus, que vem pela vida de oração, pela Eucaristia, pela palavra, pela intimidade com Deus. Segundo, esse leproso nos ensina a não conformarmos com a nossa situação, com nossos problemas, com nossas dificuldades, seja eles quais forem. O que de pior pode haver é uma pessoa doente que gosta de ficar doente. Ou seja, que se acomoda com a sua doença, que já entregou os pontos, que não tem mais força de superação. Pode parecer contraditório, mas tem muita gente que gosta de ficar doente. Seja porque muitas vezes a doença traz alguns benefícios para ela. E você me pergunta: mas doença traz benefícios, padre? Você não sabia não? Doença traz o cuidado das pessoas, o carinho, o chazinho na cama, não é? A palavra afetuosa. Então, quanta gente fica doente ou permanece na doença para não sair desse lugar de vítima, de coitadinho, de ser olhado, e não quer fazer um caminho de superação. Eu digo aqui não só doença física, não, também, mas estou dizendo também das doenças psíquicas, emocionais,
em que a pessoa se sabe doente, é ciumento demais, é orgulhosa demais, é pirracenta demais, briga demais com as pessoas, tem gênio do cão muito forte, sabe disso, mas não sai desse lugar. Por quê? Porque é bom ficar nesse lugar, está acomodada. Então tem muita gente que está doente e gosta de ficar doente. Eu repito, seja doença física, seja doença emocional, psíquica, qualquer doença. Esse leproso não, ele quis mudar. Por isso ele rompe os protocolos do tempo e vai até Jesus. Ele quer sair daquela situação. E esse leproso deve ser paradigma para todos nós. Nós não podemos nos acostumar com nossos defeitos, não podemos nos acostumar com nossos erros, não podemos nos acostumar com nossas fraquezas, não podemos nos acostumar com nossos pecados. Quem quer crescer, quer evoluir, quer ser uma pessoa melhor, não pode ficar parado. Tem que ser como esse leproso. Jesus, se queres, tens o poder de... Outra coisa é: não tem jeito. Eu sou assim, não tem jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meu gênio que é muito forte. Não, eu estou puxando meu pai que era assim. Já tentei e não consegui. Ninguém me apoia. Ninguém me ajuda. Pois é, já tentei, né? Agora eu vou ter que ser assim, é a vida. Está percebendo? Na vida, ou a gente diz: Jesus, se queres, podes curar-me. Ou então a gente diz: não tem jeito, é difícil, né? Será que eu vou conseguir? Muito complicado. Não, muito pesado. Já tentei, não deu certo. Quem é você? De qual dos lados você se situa? Daqueles que ficam lamentando, reclamando para não sair do lugar onde estão? Ou de uma palavra muito usada hoje, da zona de conforto na qual você se instalou? Ou você é daquelas pessoas que querem amadurecer e pagar o preço disso, e fazer o sacrifício necessário para serem pessoas melhores? Como esse leproso do evangelho de hoje: se queres, tens o poder de curar-me. E a resposta de Jesus? Cheio de compaixão. Essa palavra é muito forte. Compaixão. É diferente de dó, é diferente de pena. Muito diferente. Quem tem pena, ao ver uma pessoa pobre, doente, sofrida, pode fazer até cara de tristeza. Que pena. Mas logo diz: não posso fazer nada. Não sou médico, não sou dono de hospital, não posso levá-la para minha casa, não tem dinheiro. Então que pena, mas tchau para você que eu estou indo embora, pode continuar no seu sofrimento. Isso é ter pena. Ter dó. Toma aqui R$2. Tchau, estou indo embora, tá? Fica com meus R$2 aí. Minha consciência já está tranquila, já dei R$2 para você. Graças a Deus, mas não posso fazer mais nada. Não conte comigo. Isso é ter dó. Compaixão é diferente, é paixão com. Eu me pergunto: o que é que eu posso fazer pelo outro? Eu me envolvo, eu me comprometo, eu estendo a minha mão. Eu sinto que a dor do outro é também a minha dor, tem empatia nessa hora. Eu não vou embora sem fazer nada, lavando as minhas mãos como Pôncio Pilatos, não. Eu quero fazer alguma coisa. Vou falar com alguém, vou procurar ajuda. Talvez eu sozinho não consiga, mas eu vou acionar pessoas que possam ajudar. Eu me implico na situação do outro. Isso é difícil. Os acomodados, os preguiçosos, preferem ter pena, porque não tem trabalho. Os comprometidos têm compaixão. Os que ficam só na arquibancada ou da janela dos seus apartamentos, simplesmente vendo o espetáculo da rua, têm dó, têm pena.
Os que têm coragem de pisar o chão da história têm compaixão. Jesus tem compaixão. Ele podia dar as costas e ir embora. Ele podia dizer, vai embora porque você é leproso, como qualquer pessoa do tempo de Jesus faria. Não! Ele estende a mão, toca nessa pessoa, olha o que Jesus faz, quebrando todos os protocolos do tempo. Estende a mão, não podia, a lei não permitia. Toca esse homem, pelo amor de Deus, tocar um leproso. E diz, eu quero, fica curado. Eu vim para salvar, fica curado. Eu vim para libertar, fica curado. Eu vim para lhe fazer uma pessoa melhor, fica curado. Já que você quer, também, fica curado. Que bom escutar isso de Jesus para cada um de nós. Eu quero, fica curado, fica libertado. Toda vez que a gente demonstra para Jesus o nosso desejo de sair da zona de conforto, toda vez que nós manifestamos para Jesus o desejo de melhorar, de crescer, de superar, Ele estende a mão e diz, eu quero, fica curado, vem. Mas o problema é que nós muitas vezes assentamos nos nossos defeitos e preferimos ficar dando desculpas para não mudar, para não ter que fazer esforço, nenhum sacrifício. E por isso não escutamos dele, nem sentimos a sua mão sobre nós. Não porque Jesus não queira, porque nós não queremos. E no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem ficou curado. A outra atitude é que Jesus, ao mandá-lo embora, diz, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Fazia parte da lei do tempo que se alguma pessoa porventura ficasse curada da lepra, isso era muito difícil, quase impossível, porque a pessoa ficava sozinha, não tinha nenhum remédio, não tinha nada, morria certamente. Mas se alguém por acaso ficasse curado, teria que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia conferir o corpo dela para ver se as manchas tinham acabado. E aí sim ela seria devolvida à sociedade. É isso que Jesus pede para ela fazer. Vá e mostra-te ao sacerdote, para ser reintegrado na sociedade. Mas Jesus diz também, não conte nada a ninguém. Por quê? Porque se o marketing dos nossos tempos é anunciar, é usar as redes sociais, os meios de comunicação para divulgar seu produto, sua empresa. O marketing de Jesus é diferente. Ele não vem pela propaganda, ele vem pelo encontro com ele. Então, se esse leproso curado começasse a falar para todo mundo, como de fato ele começou depois, Jesus me curou, eu fui lá. É como se dissesse assim, estão dando cesta básica ali, estão dando dinheiro ali, estão repartindo presentes ali. Ou seja, acho que você já entendeu, né? Ou seja, Jesus não queria que as pessoas o procurassem por causa de benefícios e de utilidade. Jesus queria que as pessoas o procurassem como quer até hoje, pela fé. Então, se o leproso ficasse anunciando, grande parte das pessoas o procuraria apenas para ser curado. Não pela fé, não por acreditar na palavra dele e consequentemente não por se deixar transformar por ele. Isso vale para nós hoje também. Infelizmente tem muita gente, também dentro das igrejas, que procuram Jesus pela utilidade. Mal chegam na igreja,
Mal sentam nos bancos, já estão, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá. Religião para essa pessoa é um peditório sem fim. Religião para muita gente é encontrar um Deus que me dá as coisas que eu preciso. E o que acontece? A pessoa troca de lugar com Deus. Ela se torna Deus. E Deus se torna empregado dela. Ela é que manda Deus fazer. Deus deixa de ser Deus e a pessoa se torna Deus, porque Deus se tornou empregado dela. É o que acontece conosco muitas vezes, quando transformamos a religião em resolução de problemas para nós. É diferente quando a pessoa busca encontrar-se com Jesus, fazer uma experiência dele, se deixar atravessar por ele, se deixar transformar por ele, para ser uma pessoa diferente, melhor, o melhor pai de família, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, uma pessoa melhor, plasmado pela palavra, construído pela graça. E não procurando Jesus só pela utilidade, mas procurando Jesus pelo amor, pela graça. É lógico que aqui também haverá pedido, sim. Mas a forma de fazer esse pedido é completamente diferente. Não é um pedido interesseiro, de quem apenas vem pedir e depois vai embora. É um pedido de quem ama e permanece junto. É um pedido de quem acolhe o amor, a graça, a palavra e se vincula. Essa é a verdadeira religião. Por isso Jesus diz ao leproso, não conte nada a ninguém. E você? Você que me escuta agora aqui na Igreja da Glória, através do YouTube, qual é a sua religião? É a religião utilitarista, onde você se faz Deus e torna Deus seu empregado para criar favores e obrigações com você? É essa a sua religião? Não é o cristianismo isso. Não é a religião católica isso. É comércio. Ou você já aprendeu a fazer da religião uma experiência com Deus, de quem se deixa experimentar a graça, por isso se transforma numa pessoa melhor. Quem é você? Que a palavra do Evangelho e da Bíblia que nos foi transmitida e proclamada nessa missa, fique gravada profundamente em seu coração. Que você encontre nessa palavra a força. Como Paulo diz na segunda leitura. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, em todas as suas atitudes e comportamentos, faça tudo para a glória de Deus. E fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo de acordo com a palavra dele, com os caminhos dele, com os princípios e valores dele. Só assim você estará afugentando toda a lepra do pecado, toda a lepra da maldade, do utilitarismo, toda a lepra da marginalização de pessoas, de preconceitos, seja eles quais forem. Só assim você estará livre da lepra pior que existe, que é a lepra do desamor. E você será curado no coração e na vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nas águas deste mar.